Beleza, pessoal? De volta às nossas atividades, hoje com uma pequena prática envolvendo conversão analógica digital, ou circuito comparador que o Arduino tem dentro dele. Ele usa 10 bits de resolução, o que significa que se eu colocar 0 volt na entrada, ele vai botar os 10 bits todos em zero. Zero convertido. 10 bits todos em zero, convertidos para decimal é zero. Em contrapartida, se eu colocar os 5 volts, que é o default padrão dele para tensão de referência, 5 volts lá, ele vai ir no máximo que ele consegue ir com 10 bits, que é 1023. 10 números 1, todos enfileirados, convertidos de binário para decimal, 1023, tá ok? Bom, como é que eu vou brincar com isso? Eu não sei muita coisa do Arduino e já vou usar a entrada analógica. Pois é, isso que nós vamos ver agora, quando eu for implementar um pisca-pisca com frequência variável, tá ok? Vamos ver lá no Tinkercad então. Então, pessoal, na nossa prática aqui, hoje a gente vai ver, visto que a gente não sabe nada ainda de comunicação serial, a gente vai ver uma aplicaçãozinha super simples, onde eu vou usar um potenciômetro para poder variar uma tensão na entrada analógica e tem que inventar alguma forma de eu poder visualizar essa variação acontecer com os comandos que eu sei. Eu sei escrever num pino digital, eu sei ler de um pino digital, e agora a gente está vendo o comando de leitura analógica. Então eu vou usar aqui um dos pinos da minha entrada analógica, que vai de A0 até A5, né, um desses 6 pinos para fazer a leitura. Na montagem, estou usando o A0. Então qual foi a estratégia, dado que eu sei ainda muito pouca coisa sobre o Arduino? Fazer um pisca-pisca, que é a frequência desse pisca-pisca esteja associada ao número que eu vou fazer a conversão. 5 volts vão equivaler a 1023, que é o máximo da conversão analógica digital usando 10 bits, né? E 0 volts vai equivaler a 0 na conversão para 10 bits. Então, quando eu colocar 0 volts, o tempo que ele vai esperar vai ser 0 milissegundos. Quando eu colocar 5 volts na entrada, ele vai converter e esse número vai ser 1023. Vai esperar 1023 milissegundos para fazer a transição de 1 para 0. O tempo que ele vai esperar ligado e o tempo que ele espera desligado. Essa é a estratégia, ok? Então, se a gente for olhar aqui no código, eu crio uma variável inteira chamada leitura. Por que eu faço isso? Porque feita a conversão, o número da conversão, o número inteiro resultante de uma conversão analógica digital, o número entre 0 e 1023, número inteiro, vai ser guardado nessa variável chamada leitura, certo? Então eu já deixei prontinho isso lá. Aqui na minha função setup, eu faço duas configurações. Uma, onde eu estou dizendo que a entrada A0 é uma entrada, eu não preciso fazer isso aqui, tá? Eu deixei aqui para chamar atenção. Pinos de entrada, inclusive de entrada analógica, eu não preciso dizer que é uma entrada analógica. Eu simplesmente posso omitir essa informação. Eu deixei com 2 barrinhas porque eu transformei isso num comentário. Comentário não vira código no fim, tá? E o pino 13 eu vou dizer que é um pino de saída porque é o que eu vou usar para piscar. Piscada mais rápida significa menos tensão na entrada. Piscada mais devagar, mais tensão na entrada, tá? E aqui a minha função loop. Como é que funciona a analog read? O argumento de entrada é o A0. Quando eu tiver 0 volts em pino A0, essa função vai me retornar 0. Se eu colocar 5 volts nessa entrada analógica, que é o máximo que eu posso botar lá, ele me retorna também o máximo que ele consegue escrever com 10 bits, que é 1023. 10 bits todos em 1, se eu converto de binário para decimal, 1023, ok? E valores intermediários de tensão vão ser valores intermediários nesse range aí de 0 a 1023. Quem recebe isso? Leitura recebe isso. Eu estou fazendo aqui aquela atribuição, ó. Estou atribuindo o retorno dessa função à variável inteira leitura que eu criei aqui em cima e está valendo para o programa todo. Isso aqui é uma área de definição global. Tudo que eu defini aqui vale para o programa todo. Vale para dentro da função setup, vale dentro da loop. Tá? Então vamos lá. Faço essa leitura e agora eu vou tomar uma decisão em relação a isso. O que eu vou fazer aqui?
ligo o pino 13, então escrevo high no 13, tá? E agora eu vou ter que esperar um tempinho. Que tempo é esse? O tempo do valor da conversão. Se leitura retornou zero, ele passa batido, ele nem vai esperar nada, tá? Se demorou um pouquinho, é porque o valor da conversão não foi zero, ou, enfim, teve algum número lá, tá? É claro que valores muito pequenos a gente nem vai perceber. Poderia fazer aqui uma matemática e tal para deixar isso mais confortável, mas eu não vou fazer isso, tá? Nós vamos passar batido aqui, o negócio é ser ogro mesmo, simples. Então, se leitura deu 1023, porque eu coloquei 5 lá, ele vai esperar 1023 milissegundos, vai dar 1 segundo aproximadamente, tá? Depois ele desliga o LED e faz a mesma coisa. Então, se eu colocar 5 volts, ele vai ficar aceso 1.023 milissegundo, e depois ele apaga e fica mais 1.023 segundo apagado, certo? Vai dar aí um período de 2 segundos, tá? Uma frequência de meio hertz. Se eu colocar em torno de 2.5 volts, ele vai converter, isso vai dar bem no meio da escala. Se 5 volts é 1023, 2 volts e meio vai dar 512, 511, 512, né? Esse valor aí, quando eu jogo para o delay, 512 milissegundos, vai dar meio segundo. Meio segundo ligado, meio segundo desligado, período de 1 segundo, frequência de 1 Hz. Então, quanto menor a tensão, menor meu período, mais rápido ele pisca. Se o período é menor, a frequência é maior. Tensões bem pequenininhas, ele vai piscar rapidão. Tensões grandes, vai piscar devagar. Tá bom? Essa é a jogada. Vamos simular aqui. Dá para ver aqui o LEDzinho piscando? Tá. Quanto mais eu giro o knob aqui, tá, o botão, para perto do fiozinho preto, certo? Ele tende a aumentar essa frequência. Ó. Aumentando a frequência, ele está diminuindo o período. Ou seja, eu estou me aproximando de 0 volts. Estou me aproximando do pino preto aqui, estou jogando 0 volts para 0. Em compensação, se eu girar esse knob aqui para perto dos 5 volts, eu estou jogando números maiores no fiozinho verde, tensões maiores lá. Tensões maiores significam períodos maiores, que significam frequências menores. Frequência é sempre o inverso. Né? Mais tensão, mais período, menor frequência. Menos tensão, menos período, maior frequência. Tá? E é isso, pessoal, não tem muito mistério, tá bom? Numa próxima eu já vou apresentar para vocês a comunicação serial, a gente vai poder inclusive monitorar aqui. E é isso então. Legal, pessoal. Espero que tenham gostado da prática. A ideia era brincar um pouquinho com o Tinkercad, a ideia era fazer um programa super simples, tá? Relacionar aí tensão de entrada com período e frequência, enfim, uma coisa simples. Nos próximos vídeos a gente já vai trabalhar com serial, vamos usar outras ferramentas aí, vamos tornando o nosso conhecimento mais amplo e com isso nossos programas mais complexos, tá? Vamos devagar, tem tempo e o nosso canal tá aí para isso, para a gente ir explorando e voltar vídeo e avançar, enfim, é para vocês usarem, tá? Boa semana para todos, fiquem bem, pessoal.